TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, é uma satisfação novamente o programa Enfoque Espírita ir até as vossas residências, levando um pouquinho da doutrina espírita, tá certo? Lembrando que nós temos o e-mail, tá? enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações, claro, por que não? Quem quiser falar comigo direto, só vocês me mandaram uma mensagem para o meu WhatsApp, tá? Que é 249-8801-4001. Eu agradeço as pessoas que já se comunicaram comigo, tá? E foi solucionado o questionamento dessas pessoas. Que bom, né? A gente fica contente. Lembrando também que o programa pode ser visto pela internet www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook. Coloquem lá na página, né? TV Correio da Manhã. Vai abrir uma outra página, vocês colocam Enfoque Espírita. Vocês vão ver todos os nossos programas ali já gravados. Assim também como no Instagram, né? TV Correio da Manhã e Enfoque Espírita. Toda a programação do canal TV Correio da Manhã, canal 16 de Petrópolis, é veiculado em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21. Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação. E hoje nós temos um outro convidado, né? Que é o Dr. Murilo Marchioro, né? Palestrante e trabalhador do GEAL, Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, lá de Correias, a Rua Princesa Dona Paula, 158. Como tem passado, Murilo? Tudo bem com você? Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes aqui do teu programa. É uma honra. Obrigado pelo convite. E para aqueles que estão vendo online, né, e para aqueles que vão assistir depois. Exatamente. Então, é uma honra estar aqui e discutir um pouco sobre a doutrina Seja sempre bem-vindo, viu? Obrigado. Então, nós estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos, né? E nós estamos na pergunta 488. Então, vamos fazer as perguntas e respostas e a gente comenta, pode ser? Pode Então, sim. Vamos lá. Olha, a 488 diz o seguinte: os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia votam do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõem. A princípio, parece confuso, mas não é. Olha, ele diz parentes e amigos que estão no plano espiritual, tá? Lógico que nós já nos conhecemos, então nós temos maior simpatia do que aquele que chegou agora. Mas não quer dizer que você não vá ter um bom relacionamento com aquele espírito ou com aquele encarnado, não é? E aqui você, sem dúvida, e quase sempre vos protege. Nesse caso aqui, vos protegem são os desencarnados. E não necessariamente somente os parentes e amigos. Ah, quem são esses outros? São exatamente os nossos professores do espaço. Eles veem a sua possibilidade de avançar espiritualmente, eles vêm até você.
Não tem problema nenhum. E eles ficam até contentes, não é, Murilo? Dessa aproximação que mais uma pessoa está, ou uma ou mais, condizente com o que o Cristo nos trouxe. E sempre dependendo do grau de evolução espiritual. Né? Mas é muito interessante porque o Chico, né, a gente lembra do Chico Xavier com as cartas consoladoras, né? Porque essa era uma... Naquela época, né, mas acho que hoje também continua, essa necessidade de você saber, né, quando você perde um parente muito próximo, uma mãe, um pai, um filho, e saber como é que eles estão, né? É uma prova da continuidade da vida no outro plano, mas você saber notícias, será que estão bem e tal, e vice-versa, eu acho, né? Desse espírito desencarnado para com a família. Agora depende muito de como foi essa desencarnação, se ele já está em condição de uma comunicação, então esse é um aspecto. Agora, Luiz, eu te pedi licença para contar uma historinha, eu até marquei isso, porque eu tive uma experiência com a minha mãe, que eu perdi ela quando eu tinha 15 anos, e aqui eles na outra pergunta, na continuidade da 488, ele fala, eles são sensíveis à aflição que lhes conservamos? Aí os espíritos respondem, muito sensíveis, mas eles esquecem aqueles que os esquecem. Então aconteceu uma coisa interessante aí no início dos anos 90, eu estava fazendo doutorado, mas no exterior, e aí nós estávamos lá vivendo com brasileiros também, era um orientador que trabalhava lá na Universidade de Maryland, e ele ia muitos brasileiros, e a gente ficava mais ou menos nos condomínios juntos e tal, e aí tinha um casal de venezuelanos, e essa moça, eu acho que ela tinha um tipo de mediunidade, e ela começou a sentir uma presença na casa dela, e ela não sabia direito o que era. Sei. Claudina até, e o marido dela. Mas aí ela tinha um amigo na Venezuela, um médico, esse era um médium de uma mediunidade muito ostensiva. É daqueles que conseguiam sair do corpo e tal. Entendi. E aí naquele tempo, acho que não tinha nem e-mail, ela mandou uma carta para ele, perguntando o que é essa presença, não sei, eu sinto que tem alguma coisa aqui. Eu não sei se ela mandou uma carta, e depois veio a resposta, daí ele falou assim, não se preocupe, é a mãe desse rapaz aqui. Na verdade, ele pediu uma foto, porque esse orientador nosso, que era brasileiro, mas trabalhava lá, ele reunia as pessoas nas festas lá americanas, e aí tinha uma foto de todo mundo junto, e ela mandou a foto. E daí ele me reconheceu nessa foto. Eu nem sabia, não conhecia nada. Assim. Falou, não, é a mãe dele que está querendo se comunicar e ele está esquecendo dela. Como ele fala aqui, né? Então é interessante, assim. Daí a gente acabou começando, a gente tinha até levado uma foto da família minha e tal, e fazendo orações e tal. Mas essa foi uma prova científica, assim, para mim, né, científica, da existência da vida após a morte. Então, a gente deve sempre relembrar, mas às vezes tomar o cuidado também ou logo depois do desencarne, porque a gente também tem essa mania de pedir coisas, né, para os desencarnados, e às vezes eles não estão em condições, né? Então, essa relação é muito interessante, mas ela fica, com certeza ela fica. Perfeito. Aliás, também, então, já que nós demos uma voltinha assim no parque, então ele pergunta, Murilo, o que os encarnados podem fazer para os desencarnados ficarem felizes? Você tem ideia do que possa ser? Então, daí, isso é interessante, né? Porque lembrar é uma coisa, dos desencarnados em geral, você diz. Aí, uma coisa que me vem, assim, daí já falando da casa espírita, que tem esse papel, da mesa mediúnica. Isso. A mesa mediúnica, né, hoje em dia, né, no tempo de Kardec, até era diferente, porque você estava construindo a doutrina espírita e fazia evocações. Hoje é diferente nas casas espíritas, e as mesas mediúnicas, elas atendem justamente esses espíritos em desespero. Muitos deles não sabem nem que desencarnaram, então tem essa ajuda via casa mediúnica, né?
Mas pessoalmente eu acho que principalmente para as pessoas mais próximas é a oração, né? Lembrar deles e porque também se diz que todo mundo tem mediunidade, né? Num determinado grau. Isso. Então lembrar isso aproxima, né? Esses Também. espíritos. Mas é uma coisa bem simples, sabe, Murilo? Que quando me disseram, né, os nossos guias, aí ele disse assim, vocês lembrarem da pessoa. Aliás, você falou isso. Então, disse assim, vamos supor, os meus pais já estão no plano espiritual. Aí disse assim, você lembra daquela situação, no caso da minha mãe, né? Que eu era mais próximo da minha mãe do que meu pai. E ele falou assim, ela vivia rindo, ela sacudia a goiaba cair as folhas para ela poder varrer. E todo mundo dava gargalhada. Era uma situação que ela ria também. Uhum. Eu falei assim, eu faço para não você ficar lembra todo claramente, dia. né? Porque tem coisas que a gente lembra muito do passado, Lembra, né? ficou E essas muito. coisas... Exatamente. Então, por isso, a minha pergunta, né, referente a isso, o que faz? É falar as coisas, lembra do papai, como é que ele dava gargalhadas, era isso, ele levava um escorregão, ele mesmo começava a rir dele mesmo, sempre brincadeiras, brincadeiras sadias. Sadias, ontem mesmo, que a gente está num estudo, tentando reconstruir lá a mesa mediúnica no GEAL, e a Ellen, que é uma das médiuns que está trabalhando, ela apresentou para nós uma psicografia do pai dela, que já morreu há 25 anos, assim, muito bonita. Sim. Né? Que ótimo. Então eles continuam em comunicação, eles continuam acompanhando, né? Sim. Mas sempre, é claro, dependendo do estado de evolução espiritual, né? Porque essa evolução espiritual continua no plano espiritual. E quando a pessoa está bem, né, e fazendo os trabalhos lá, ela pode, não sei se é uma autorização, né, mas ela pode se comunicar. É isso. Isso mesmo, precisa de autorização. Então vamos lá. Agora um outro subitem, né, que é anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, né? 489. Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Há o irmão espiritual, o que chamais de bom espírito, ou de gênio, mentor, anjo da guarda. Não tem problema. E pode ter o outro também que vem e fala assim, olha, viu em você uma possibilidade de lhe ajudar, ele vem e lhe ajuda, desde que nós estejamos receptivos. Mas não tem a menor dúvida. E é muito interessante, né? E a gente também, normalmente, a gente esquece isso, né? Ou muita gente não conhece, Exato. Mas é alguém que Deus põe do nosso lado, depois ele vai aprofundar mais desde o momento da encarnação e muitas vezes vai depois do próprio desencarne nos acompanhando. E sempre, então aí tem o outro aspecto da intuição. A gente é avisado em momentos que a gente precisa, mas a gente geralmente é muito distraído e não escuta os conselhos desse irmão. Né? Mas é um consolo, né? Você ter um amigo espiritual. Mas não mesmo não vendo, dúvida. Né? Aliás, o primeiro amigo já que nós temos é o nosso Pai Eterno que nos criou, né? Quer dizer, você nunca está sozinho, né? Não. Mesmo que você, não sei, você está morando sozinho, isolado. Ontem até comentaram isso, assim, você nunca está sozinho, na verdade. Não. Está sempre protegido. Protegido sempre. Vamos lá. Mais algum comentário da 489? O irmão que chama ele de bom. Basicamente aqui ele vai aprofundar mais nas questões seguintes. O seguinte, né? Ok. Então vamos lá, 490. Que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. O que será que quer dizer isso? Ordem elevada? Olha, na realidade nós não temos nem condições de saber como é isso.
Porque eles são tão elevados, gente, Uhum. a condição de vida deles no plano espiritual, você não consegue por causa da sua barreira, do seu desconhecimento. Uhum. É muito interessante saber isso, né? Tem a hierarquia espírita, né? Que o Kardec descreve lá no Isso. Livro dos Espíritos. Mas já saber que é um espírito de ordem elevada é muito bom, porque já é uma proteção. Porque tem muitos espíritos também de baixa ordem, né? Que chegam até Que você. tem influência. Então um aspecto eu acho que interessante é sempre esse orar e vigiar, né? A gente manter uma psicosfera positiva. Positiva. E já evitando essa influência mais deletéria. Perfeito, perfeito. Não, mas é Então isso teria mesmo. essa função também o espírito guardião. E eles estão aqui para nos ajudar, gente. Sempre. Vamos lá. Uhum. 491. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos. A de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, olha, referente a 491, o mesmo assunto está na pergunta 425, 456 e 467. Não há necessidade de nós irmos lá, mas é levantar o ânimo nas provas da vida. Gente, às vezes você está assim, caramba, como é que vai ser? Esse mês eu tive que comprar um remédio, como é que vai ser para pagar a luz? Aí você fala assim, não, calma. A espiritualidade está sempre do nosso lado para nos ajudar. Calma. Para mim, eles sempre falam calma, porque eu sou muito ansioso, Sei. sabe? Então, ele fala assim, calma, Luiz, tenha calma que as coisas vão se ajeitar. E, de repente, não se sabe como, Alguma coisa acontece. alguma coisa acontece, sempre de bom, gente. É. Por quê? Porque é um espírito superior mostrando a você. E agora outra coisa, Luiz, isso é interessante porque a gente está num mundo de provas e expiações. Expiações. E então essas coisas essas coisas, essas dificuldades, essas vicissitudes, né, que se chamam, elas são esperadas. Então a questão é, elas vão acontecer. Aí a gente tem que se preparar como reagir a isso. Sim. E aí essa fé, né, essa conexão é muito importante. Perfeito. Porque são coisas que vêm para o nosso aprendizado, né? Tem coisas pequenas, né, que a gente, né, essas coisas cotidianas, mas tem coisas mais complicadas, uma doença grave, alguma coisa. Exato. E aí você tem que ter essa fé mesmo. Aí é que vem a tal da tenha calma. Tenha calma, tenha calma. Porque E de certa forma aceite, né? Não é que você fique resignado, você mas falou a palavra aceitação é importante. De coisas que você não tem muito o que fazer, né? Exato. Mas você pode procurar o médico, ele vai lhe dar um remédio, não é isso? Claro. Que vai amenizar a situação. Mas aí vem exatamente a calma. Não, peraí. Como é que eu peguei isso? Peguei uma gripe. Não, mas peraí. Eu vou me agasalhar, tal, faço isso, faço aquilo e a coisa vai melhorar. Sempre com aquilo, porque são pensamentos positivos que nós temos que ter. E fazem impacto na saúde, né? A pessoa gripa, aí diz assim, ah, meu Deus do céu, aí já vem aquela cantilena de coisas negativas, ah, que coisa horrível, já estou de gripado de novo, agora essa tosse, sempre reclamando da vida, gente. É isso. O que eu sou diferente de Murilo de mim? Nada, somos dois espíritos separados e que temos que passar, como ele disse,
Provas e expiações é o nosso orbe, tá certo? Mas antes de continuar, Murilo, nós temos que fazer um primeiro intervalo, tá certo? Tá certo. Pessoal, voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E o nosso amigo Murilo vai complementar na pergunta 491, por favor. Então, a gente estava discutindo até sobre essas vicissitudes, né, esses problemas que a gente encontra normalmente, que são esperados, né? A doutrina espírita nos ensina isso, certo. Que a gente está num planeta de provas e expiações, e essa encarnação aqui é uma escola para nós, é um aprendizado. Então essas coisas vão surgir, e a questão é toda como é que a gente reage a isso. E aí vem a questão da fé, né? Você tem o seu anjo guardião, você tem o Pai Celestial, a gente nunca está sozinho, né? Mas o que a gente pode fazer por nós mesmos é sempre manter um pensamento, uma vibração alta, um pensamento positivo. Perfeito. A meditação é um bom exercício para isso. A gente começou um trabalho lá no GEAL, e é uma coisa que vem lá do Oriente e a gente pode aproveitar para a gente mesmo. Com certeza, com certeza, tá certo. Aliás, Jesus nos diz o seguinte, ele nos orienta em que você vai orar, vai lá no seu quarto, fecha a porta quietinho e ore. Não é para que eles possam lhe ouvir melhor, é para que o barulho não lhe tire a atenção. Porque naquele momento você está em contato com o plano superior. Muito bom, né? É isso, esse é interessante, porque na maioria das vezes a gente vive no tal do piloto automático. A gente se automatiza no dia a dia, né? Exato. E a gente não reserva, a gente precisa reservar pelo menos alguns minutos no dia, não precisa ser muito tempo, para essa conexão. Mas que desde que o faça, né? Que alguns falam assim, é o modo, você tem tem um modo atuante, que é o modo que você precisa se relacionar no dia a dia, mas tem um modo existente, você precisa, é como carregar a bateria do celular, você precisa se recarregar. E então dá essa paradinha, ou à noitinha, aí depende de cada um, né? Ou pela manhã, a oração no final, né, antes de dormir. Isso... Perfeitíssimo. Então vamos lá, 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, olha, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Olha, essa pergunta é muito interessante e muito boa. Diz assim, desde o nascimento até a morte. Tá bem. Só que eu vejo da seguinte forma, gente. Não necessariamente que ele fique do início ao fim da sua vida. Outros podem vir e substituí-lo. Acho que é possível, sim. Sabe? Por quê? É uma coisa assim, do momento em que você vai evoluindo, vem espíritos de maior conhecimento para lhe ajudar. Não quer dizer que o outro não fez a coisa certa. Ele fez sim, mas está
parou num determinado patamar e vem um outro superior e lhe ajudar. Tá vendo? E muitas vezes acompanha na vida espírita. Olha aí. Também, porque quando a gente está do lado de lá, gente, a gente não fica na praia lá em cima, tomando sol, Ou dormindo nada lá disso. do lado de Lá Deus. você trabalha, estuda e vive lá em cima. Não é uma vida desregrada, é uma vida de acompanhamento da sua família, de você junto à sua família, dos amigos, das pessoas que lá estão no mesmo grau evolutivo seu. Lá em nosso lar, nós vimos lá nos livros de André Luiz, vamos no Parque da Música. Vai todo mundo para o Parque da Música ouvir lá as músicas que lá são apresentadas. Gente, isso é lazer, isso é, como você disse, recarregar as suas baterias. Exatamente. Não é isso? E eu achei interessante a última parte da resposta, né? Ele fala assim, porque essas existências de encarnados, né? São fases bem curtas com relação à vida do espírito. Então, o tempo do plano espiritual é diferente, né? Sim. Porque o espírito é imortal. Então, essa passagem aí, que a gente já está, né, já chegando a 90 anos, a média ainda está em 70 e tantos no Brasil, mas é muito comum já achar gente de 90 anos, 100 anos, mas ainda é muito curto em relação ao plano espiritual. E outro aspecto é que a gente evolui também no plano espiritual. Exato. Mas aí a gente volta para justamente ver como é que foi o aprendizado, é como se fosse uma prova, né? Então, essa escola terrena também tem esse propósito. Pois é, rapaz. Eu vou contar uma coisa aqui. Numa vida anterior, meu avô, por parte de mãe, ele nasceu no 1º de abril de 1900. 1900. Tem uma senhora ali no Geal que é de 1900. Quer dizer, tem 96 anos. Não, 100 mais. 100 anos, praticamente. 1900 para 1925, 125. Eu acho que não, acho que ela já foi, hein? Não, ela é 1930, tá certo, 125. E aí, ele reencarnou agora em 1924. Sim. Sabe? Fez 2 anos agora. E é interessante, eu chego perto dele... Na família, reencarnou na família. Na família, mas já... Porque, como se diz, é 3ª, 4ª ou 5ª geração. Sim. E é exatamente o que aconteceu. Ele, a filha, a neta, a bisneta. Ele veio na 5ª geração como tataraneto. E você olha para ele, o que acontece? Ele fica assim, olhando para... Quantos anos ele tem? Sério, fez 2 anos. Ele fica sério, sabe? Não pisca, não faz nada. Ele fala assim, da onde que eu conheço esse camarada? Então é isso. Eu tenho um neto também, mas só que esse meu neto, ele sorri muito. Então é bem interessante, né? A gente não... mas aí de repente eu falei assim, e você, fulano? Aí ele disse assim, aí ele vira lá para a babá, ele fala assim, aí ele fala com ela, e ela passa para mim, porque raras as vezes ele fala direto para mim, ele não fala. Mas você conviveu com ele nessa vida passada? Com certeza, com certeza. Eu convivi com ele 29 anos, 29, ele morreu em 79. Eu nasci em 50. Era seu pai? Meu avô, por parte de mãe. Tá. Então vamos lá, gente. Olha, 493. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? Olha, é obrigação dele? Vamos lá.
o espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Uma missão para ele, né? É uma missão para o espírito protetor. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Olha, para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. É uma coisa... Vamos supor que esse espírito protetor evoluiu espiritualmente, mas em algum local, em uma vida passada, os dois já tiveram um atrito. Olha que coisa. E aí os dois, um vem como auxiliar o outro e fica tudo bem. Quer dizer, nunca é o acaso, né? Especialmente Nunca na família, a gente precisa fazer essa leitura, né? Que provavelmente a gente já teve relação anterior e precisa resolver coisas. É bem possível, é bem possível. Porque, olha, porque vira missão para ele. Então, o problema foi o seguinte, fui eu contra ele, lá no passado. Missão dele me aceitar como pupilo e eu acreditar nele, seguir as orientações dele. Olha como é o plano espiritual, ele é ordenado positivamente para que ninguém se perca. Gente, isso é muito importante. Jesus nos disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Em vez de Jesus, eu coloco assim, o nosso Pai Eterno disse que nenhuma das ovelhas que ele criou se perderá. Porque existe uma coisa chamada reencarnação, para nós nos depurarmos. E ele tem uma coisa chamada misericórdia para nos auxiliar sempre. Ele não quer que ninguém vá para o buraco, gente. Ele tem paciência, né? Ele criou as leis divinas. Quando nos desviamos, sofremos, até aprender e voltamos. E voltar novamente. Pro caminho. E ele está ali assim, ele não puxa a nossa orelha, tá? Ele disse assim, Luiz, eu não preciso falar mais de nada, gente. Sou muito sincero. No máximo eu te dou esse espírito guardião que vai estar te vigiando. Você não tem muita desculpa, né? Porque normalmente é a gente que erra. Mas o erro é importante até para aprendizado, né? Exato. Sem erro não tem aprendizado. E ele não vem com uma vara de marmelo em cima de você, não. Ele só fala assim, ó. Precisa falar mais alguma coisa, Murilo? Só um olhar, não, né? É só um olhar mesmo. Não, acabou-se, gente. Sabe por quê? Deus não premia e nem castiga ninguém. É a sua consciência que lhe acusa. É isso. É a sua Porque consciência. a gente sabe o caminho, né? Nossa. Mas como que esqueceu. Agora eles, aquela coisa, né? Eu acho que ele vai discutir um pouco depois, eles eventualmente, quando você também é muito resistente a isso, eles podem até abandonar temporariamente, né? Temporariamente. Um substituto, alguma coisa eles assim. te observam de longe, né? Mas, por exemplo, o camarada, quando é reticente em aniquilar o ser seguinte. Então, o que acontece? Ele vai... compulsivamente, o espírito protetor se afasta e diz assim, olha, vai com calma, não é assim, vai ser mais de longe, porque existe o livre-arbítrio. Te deixa o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Ou o caso de suicídio, né? Às vezes tem alguns casos, né, de reencarnações recorrentes e pessoas que continuam se suicidando. Agora você falou uma coisa interessante, me lembrei agora de um caso de Chico. Do Chico. Que a mãe dele, a mãe, né, da pessoa lá, fala assim, Chico, por favor, você vai lá em casa porque tá um problema sério, porque o meu filho tá querendo, os médicos estão querendo amputar as pernas dele. Ele já é assim, tudo coisas difíceis para ele.
E ele agora ele quer andar para não sei para quê. O médico, o Chico falou assim: você aguarda que eu não sei a resposta, mas eu vou pedir ao Emmanuel que nos oriente. Daí a pouco eu falei assim: olha, Emmanuel nos disse o seguinte: o seu filho é um espírito que já suicidou-se pelo menos 10 vidas seguidas. Nossa. Melhor cortar as pernas, porque aonde você mora tem um morro. E ele quer se julgar. Sem as pernas vai dificultar as coisas para ele. Não é castigá-lo, mas é diminuir, cortar qualquer acesso aos maus pensamentos que ele tem. E dar uma oportunidade dele pelo menos completar uma vida. Sim, já é uma coisa fantástica para aquele espírito. Não é isso? É isso. Gente, a vida espiritual, através do estudo, é fantástica. É uma coisa maravilhosa. A vida em si. Ver a planta, ver o rio que corre, tudo, a chuva que vem, é tudo para nos ajudar. E a gente fica futricando um com o outro. Desculpa, não é com você. Se pegando com problemas que, na verdade, não são problemas, né? São coisas besteiras, né? Sabe? Ok? Então vamos lá, gente. Letra A. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Olha aí. Não. Mas protege-os menos exclusivamente. Aí tem que... mas ele não fica do nascimento até você desencarnar? Sim. Mas tem outros também que vêm lhe ajudar. E aí, nesse intervalo, você olha, fulano está precisando de mim lá. Entra outro no lugar dele. Mas é lógico, gente. Por que vai deixar você pelo outro? Não, de forma nenhuma. Tá certo? E principalmente se esse espírito for resistente, né? E outra coisa que também a distância não importa, né? Não precisa ele estar do teu lado, porque é sempre uma conexão de pensamento, uma conexão mental, que pode ser até a distância. Perfeito. Então ele pode fazer esses outros trabalhos. Exatamente. Olha, aí é interessante o que o Murilo acabou de dizer. Ele vai para lá, vai ajudar uma outra pessoa. Por que ele possivelmente deixa você sozinho? Porque ele tem confiança no pupilo. Gente, que nós passamos a condição de confiança para ele. Porque ele sabe, se ele tiver que se afastar, nós não venhamos a fazer uma coisa ruim. Uhum. E é como aqui na vida de encarnado, né? Ser um professor e um aluno, né? Um aprendiz, uma empresa, o chefe, né? Quando você tem a confiança, essa pessoa começa a andar sozinho, na verdade. Andar sozinho, você vai assim. Quando aquele camarada que está andando sozinho tem algum problema, ele vai lá e diz, olha, eu cheguei aqui, eu estou titubeando nessa situação aqui. Não, peraí, é assim. Aqui, houve um engano aqui. Ele já não diz erro. Houve um engano aqui. Aí, pronto, chegou no resultado correto. E assim a gente vai na vida, gente. É erros e acertos. Mas cada vez que você vai evoluindo, mais acertos você tem. Não é isso? Mas antes de continuarmos, nós temos que fazer um segundo intervalo, tá certo? Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, né? Capítulo 9 da segunda parte, na pergunta 495. 494. Não, perdão, 494. 494, isso. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda. Fatalmente, hein? Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões. Mas, nesse caso, outros o substituem. É o que nós já falamos. Foi justamente o que a gente comentou. Não é? Outros substituem, sabe? Aqui fica fatalmente preso. Eu acho que esse fatalmente aqui é um pouquinho forte, né? Forte. Essa palavra. Eu acho que é uma questão de sintonia, né? Enquanto você tem a sintonia. Isso. Porque isso é um trabalho do espírito, né? Esse fatalmente. Então, se ele não está vendo evolução espiritual sua. Porque a doutrina nos ensina o seguinte: que fatalidade tem 3 coisas só: nascer, viver e morrer. Ou deixar o corpo. E renascer ainda. Como está lá no túmulo do Kardec. Exatamente. Renascer, bom. Então, e aí nós vemos exatamente, gente, que esse fatalmente aqui está forçosamente dentro da pergunta. Porque nada é fatal. Fatal é essas 3 perguntas. Ele está no plano espiritual e você está no plano. Ele vai ficar fatalmente ali até ele morrer. Você sabe que espírito não morre. Só vai morrer o sujeito. Já pensou? Eu acho que é um pouquinho forte, mas tudo bem. Ele vai, de qualquer forma, ele vai evoluir. Isso pode ser fatal. Isso não tem a menor dúvida. Ou evolua ou evolua. E o ritmo dessa evolução vai depender exatamente dele, né? Desses aprendizados. E outra coisa, em uma encarnação só, você não consegue evoluir o suficiente para ir para, como é que chama? Para a angelitude. Não consegue. É simples. A gente sabe aí, pelos nossos queridos desencarnados, quantas reencarnações você teve. Vão por aí mais de centenas, né? Nossa. Eu acho que é difícil Em 1000 anos, vamos supor que a base de reencarnação seja 100 anos. Aí você já teve 10, pelo menos. Se é que já não houve antecipação para alguma ou coisa parecida. Mas vamos deixar por 10. Nós estamos em 2026. 2000. Tivemos somente 20 reencarnações. 2000 anos. E quando para trás, antes disso aí, desde que nós fomos criados. Agora, tem uma relação, assim, quanto, vamos dizer, dependendo do teu grau evolutivo, você acaba passando mais tempo como desencarnado do que como encarnado. Exatamente. E, eventualmente, você volta, né? Mas já depois, né, dependendo do grau, para missões e tudo. Olha, você falou uma coisa, me lembrei de outra. Assim, é interessante, né? Uma coisa puxa a outra. Bezerra de Menezes, né? Quando desencarnou, consta que Maria Santíssima, né? Chegou para ele e disse assim: olha, agora você vai ser deslocado para um mundo mais avançado. E ele parou, olhou para ela e perguntou a ela: por quê? Por que que eu estou indo? Porque você evoluiu. De onde você veio, se redimiu, agora você pode voltar para um
um orbe mais avançado. Eu falei assim, eu vou lhe pedir uma coisa. Uhum. Se eu possa ficar. E Maria Santíssima, mas por que ficar? Sabe por quê? Tem muita gente atrasada. Olha o desprendimento desse espírito em pedir para que ele fique em provas e expiações para ajudar os que estão atrasados. Isso, gente, isso é uma abnegação fantástica. Não estou acusando ele de ter feito isso, aquilo, em outro mundo mais avançado, não. De forma nenhuma. Eu, falar de Maurício, nem não falo mesmo. E mesmo as coisas que eu fiz errado, também, sabe? O importante é o agora, é o estágio evolutivo que você está. Você imagina, segundo consta, eu não li isso, mas o que circula é que ele poderá vir a reencarnar daqui a 800 anos da Terra. Uhum. Olha, não é fácil, não. E ele tem uma equipe espiritual que trabalha muito, né? coisa... E a necessidade, eu acho que, porque a gente está nessa chamada transição planetária, tem muita necessidade de auxílio, né, do plano espiritual. Você vê essas guerras e tudo, é um momento bem conturbado, né, no planeta. Eles estão ali, olha, incansavelmente ajudando o próximo. Ah, mas ele matou 200, mas só porque ele matou 200 eu não posso ajudá-lo para ver se ele acorda? Os ele que mataram e os que foram mortos, né? Tem todo esse pessoal para ser ajudado. Não é? É interessante que a Ellen estava contando para nós, essa médium, desses acidentes que tem aqui em Petrópolis, né? O último, não sei quando foi, essas enchentes, e o auxílio que as casas espíritas têm num momento desses, assim, de resgate desses desencarnados que estão em situação muito... Aliás, muito interessante esse trabalho. O que eu, às vezes, questiono. Não é questionar de duvidar, não. A topografia geográfica de Petrópolis é morro para tudo quanto é lado. Uhum. Então, o que acontece? O povo precisa morar. É, claro. Aí, eu culpo 3 situações. O governo federal, estadual e municipal. Vamos de cima. Não dá um salário suficiente para o sujeito sobreviver. E deixar de morar num lugar que claramente o segundo, é perigoso. O estadual também permite. E o pior é o municipal, deixar o povo subindo o morro. Em Minas, você só pode pegar o morro até um certo ponto. Dali para cima, você não pode construir. Em Petrópolis não é assim, gente. Eu não sei em outros lugares, mas vai de morro acima. O pessoal precisa ter uma casa para morar. Não quer dizer que o governo tenha que dar uma casa para cada um no lugar, mas aqui a topografia é muito diversa, não é? E aí é prevenção, né? Mas de qualquer forma, quer dizer, essas pessoas, né, muitas desencarnam, né? Mas são auxiliadas, né? São auxiliados, claro. Esse é um papel importante das casas espíritas. Que quanto a última recente aí, que eu já não sei mais quanto que foi, desceu 23, lá no Alto da Serra, aquela situação lá, muita gente foi auxiliada, sabe? Muito. Outros, nem os corpos foram achados. Coisa horrível. Devemos auxiliá-los? Sim, devemos auxiliá-los mesmo. Porque, na realidade, 15 com 7, 22. Vamos parar por aqui. 22, tá. Então, nós vemos o quanto é importante nós orarmos para que venha
a chuva adequada para não haver essas calamidades. E as pessoas possam morar. E aprender, né, com esses acidentes. Os né? acidentes, sabe que aos ali poucos... é difícil, mas enfim. Mas infelizmente nosso tempo terminou, Passa muito rápido. Murilo, É. tá certo? As suas considerações finais, por favor. Então, eu queria agradecer outra vez o convite do Luiz e ressaltar a importância desse programa, né? Embora passe rápido, mas a gente discute coisas importantes, né? Para a nossa própria existência, para a nossa vida cotidiana. Então, a doutrina espírita, ela é uma filosofia científica, né? Mas também ela é muito consoladora. Ela nos ensina o caminho, né? E nos esclarece dessa evolução espiritual que a gente está vivenciando. Então, agradecer, Luiz, e parabenizar pelo programa, pela TV. Tá certo, a gente agradece. E, mais uma vez, não vai ser a última vez, Tá não, certo. viu? Não, tá Tá tranquilo. Pessoal, o nosso tempo terminou. Tá? Até a próxima semana, se Deus quiser, e graças a Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.